5 minutos. Foi esse o tempo que Lula e Trump passaram numa videochamada que, segundo Brasília, foi absolutamente maravilhosa. Uma conversa produtiva, cheia de sorrisos diplomáticos e promessas vagas de parceria. O Planalto soltou nota dizendo que foi ótimo, a Casa Branca confirmou que foi construtivo e todo mundo respirou aliviado, pensando que as tarifas malucas iam sumir e o Brasil finalmente ia virar o queridinho de Washington de novo. E se você não sabe quem é ele, prepare-se, porque esse nome vai aparecer muito nos próximos meses. Marco Rubio é filho de imigrantes cubanos, nascido em Miami, senador republicano da Flórida e agora chefe da diplomacia americana. Ele não é exatamente conhecido por ser o cara conciliador. Rubio a linha dura. Ele odeia o regime cubano, odeia o Irã, tem zero paciência com governos de esquerda na América Latina e já deixou claro que vê a China como o grande inimigo estratégico dos Estados Unidos. E ele também já meteu pau no Brasil algumas vezes. Lembra das tarifas que Trump aplicou no aço brasileiro no primeiro mandato? Rubio estava lá. Lembra da revogação de vistos relacionados ao programa Mais Médicos? Rubio estava lá também. Então, quando o governo brasileiro soube que ele seria o interlocutor principal, o clima não foi exatamente de alegria. Uma fonte próxima ao Planalto, falando off the record, como sempre, admitiu que prefeririam alguém com menos bagagem ideológica e mais jogo de cintura diplomático. Mas a fonte também reconheceu uma coisa interessante. Ter alguém com canal direto ao Trump pode ser melhor do que ficar negociando com burocratas de segundo escalão que não decidem nada. É aquela velha máxima, melhor conversar com o dono do cachorro do que ficar latindo junto com ele. Só que tem um probleminha nessa lógica. Rubio não é apenas um cara com acesso ao presidente. Ele tem agenda própria. Ele quer um departamento de Estado mais enxuto, menos burocrático, com menos o que ele chama de ativismo ideológico. Traduzindo, ele quer uma diplomacia americana que sirva exclusivamente aos interesses dos Estados Unidos, sem firula, sem romantismo, sem essa história de parceria ganha-ganha. E quando você junta isso com a postura dele sobre América Latina, China e regimes de esquerda, o Brasil entra numa sinuca de bico. Porque, veja bem, o Brasil de Lula não é exatamente o país que Rubio gostaria de ver. Lula mantém relações com a China, defende uma posição neutra na guerra da Ucrânia, não comprou a narrativa americana sobre a Venezuela e ainda por cima flerta com os BRICS e outras iniciativas que desagradam Washington. Para um cara como Rubio, isso não é pragmatismo, é desvio de rota. E ele não vai simplesmente ignorar isso nas negociações. O próprio Lula sentiu a pressão. Em público, ele pediu a Trump que Rubio conversasse sem preconceito, sem desconhecer a realidade brasileira. Tradução: por favor, diga para o seu secretário parar de achar que a gente é Venezuela 2.0 e entender que o Brasil é uma economia grande, complexa e que não vai simplesmente aceitar ordens de Washington. Foi um recado educado, mas um recado. Enquanto isso, do outro lado do espectro político brasileiro, os aliados de Bolsonaro estavam comemorando. Para eles, colocar Rubio na negociação é a garantia de que nada vai sair do papel. Afinal, se tem alguém que não vai facilitar a vida de um governo de esquerda no Brasil, é ele. Brian Winter, um dos analistas mais respeitados sobre Brasil nos Estados Unidos, foi direto ao ponto. Fazer de Rubio o negociador principal é escolher o caminho mais difícil possível. Então a pergunta que fica é, o que Rubio quer exatamente? Ele quer que o Brasil se alinhe mais com os Estados Unidos em questões geopolíticas, ele quer concessões sobre a China, ele quer que o Brasil tome uma posição mais firme contra Maduro, ele quer garantias de que contratos estratégicos não vão parar nas mãos de empresas chinesas ou russas, e tudo isso vem embrulhado numa retórica de reforma do Estado, eficiência diplomática e defesa dos interesses americanos. Bonito no papel, mas na prática significa que o Brasil vai ter que ceder em coisas que Lula não quer ceder. E aí entra o xadrez. Porque se o Brasil ceder demais, perde autonomia e irrita parceiros importantes como a China, que compra metade da nossa soja. Mas se o Brasil não ceder nada, Trump pode simplesmente manter as tarifas, dificultar o acesso ao mercado americano e transformar aquela videochamada simpática em mais um capítulo da nossa longa história de frustrações diplomáticas. O grande risco aqui não é apenas econômico. Claro, tem a questão das exportações, do aço, da soja, do agronegócio que depende de acesso aos mercados globais.
Mas o risco maior é político. Se essa negociação explodir, se Rubio usar sua posição para forçar condições inaceitáveis e Lula recuar publicamente, a narrativa vai ser devastadora. O governo vai parecer fraco, a oposição vai usar isso como munição por anos e o Brasil vai continuar naquele limbo de país que não consegue se posicionar nem como aliado estratégico dos Estados Unidos, nem como líder independente do Sul global. E tem outro detalhe que ninguém está falando. Rubio não é burro. Ele sabe que o Brasil é importante. Ele sabe que uma ruptura total não interessa aos Estados Unidos. Então ele provavelmente vai jogar um jogo de pressão controlado. Vai exigir, vai empurrar, vai criar crises pequenas para arrancar concessões, mas sempre deixando a porta aberta para um acordo. Só que esse jogo é perigoso, porque depende de ambos os lados saberem exatamente até onde podem ir. E história recente mostra que Trump e Lula não são exatamente mestres da sutileza. Então, aqui está o que pode acontecer nos próximos meses. Cenário 1. Rubio consegue arrancar algumas concessões do Brasil sem forçar uma ruptura completa. Trump declara vitória, Lula salva a cara dizendo que defendeu os interesses nacionais e todo mundo segue em frente fingindo que está tudo bem. Cenário 2. Rubio empurra demais, Lula recua, a negociação empaca, as tarifas continuam e aquela videochamada vira piada pronta. Cenário 3. Lula surpreende todo mundo e realmente consegue negociar de igual para igual, estabelecendo limites claros e forçando os Estados Unidos a tratarem o Brasil como parceiro e não como vassalo. Esse terceiro cenário é o mais improvável, mas seria o mais interessante. O que você precisa entender é o seguinte: essa história não é sobre Lula e Trump. Esses dois podem ter toda a boa vontade do mundo, mas quem vai definir o rumo real das negociações é o cara que está comandando a máquina diplomática americana. E esse cara é Marco Rubio. Ele não é um facilitador, ele é um obstáculo com credenciais. E enquanto ele estiver na mesa, o Brasil vai ter que jogar muito bem para não sair perdendo. A videochamada foi bonita, mas a realidade é sempre mais complicada do que o comunicado oficial. E nesse caso, a realidade tem nome e sobrenome: Marco Rubio. Se você quer entender o que está acontecendo de verdade nas relações entre Brasil e Estados Unidos, não olhe só para os presidentes. Olha para quem está fazendo o trabalho sujo nos bastidores, porque é lá que as coisas realmente acontecem. E agora uma pergunta para você. Você acha que o Brasil tem estrutura para negociar de igual para igual com os Estados Unidos nesse momento? Ou a gente já entrou nessa negociação perdendo? Deixa aí nos comentários porque essa discussão está só começando.